Olá, meus amigos! Estamos aqui de volta para estudarmos agora gráficos do Move, só que são agora as propriedades gráficas, que é o que mais cai em vestibular, são essas propriedades, tá bom? Bora para a vinheta. Muito bem, meus amigos. Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Vamos então hoje para as propriedades gráficas dos gráficos do Move. Vamos que vamos. Meus queridos, eu vou deixar na outra tela um pouquinho maior, que fica mais fácil de vocês verem. Na aula anterior, nós vimos os gráficos do Move, gráficos de espaço pelo tempo, gráfico velocidade pelo tempo e gráfico aceleração pelo tempo, em que a gente estudou esses gráficos com profundidade e fizemos vários exercícios. Hoje estamos na aula número 14, em que a gente vai aprofundar nesses detalhes dos gráficos, tá? Temos aqui, gente, ó, duas dicas aí para vocês. A primeira para gráfico da velocidade pelo tempo e a segunda para gráfico da aceleração pelo tempo. Move é o movimento que mais cai no vestibular. Dentro de Move, o que mais cai são gráficos do Move. E dentro do gráficos de Move, o que é mais útil, a ferramenta mais poderosa aí, é essa propriedade que eu vou te dar agora para o gráfico velocidade pelo tempo, tá bom? Porque essas propriedades gráficas não valem só para Move, vale para qualquer movimento. Desde seja um movimento simples, um movimento mais complicado, essas propriedades continuam valendo. Por isso que essas dicas são realmente úteis. Vamos pensar aqui um gráfico da velocidade pelo tempo, e como ele vale para qualquer movimento, não precisa ser um gráfico do Move, que você sabe que é uma reta inclinada para a velocidade, né? Então eu vou desenhar aqui um formato qualquer. Um formato qualquer, a gente vai representar aqui por uma linha curva. Deixa eu desenhar uma linha mais bonitinha, vai. Pronto. Aí a dica é a seguinte, galera. Dentro do intervalo de tempo considerado no exercício, que pode ser a partir do zero ou não, então você vai pegar aqui o intervalo de tempo considerado, você vai calcular a área desse gráfico. E toma muito cuidado que a definição de área de gráfico na física é sempre a partir da linha dos tempos até bater no tempo, tá bom? E sempre, sempre, sempre que você calcular uma área de gráfico na física, esta área corresponde numericamente, então tá vendo aqui, ó, a letra N de numericamente igual ao produto dos eixos. Portanto, nesse caso, é velocidade vezes tempo. Vamos lembrar uma equaçãozinha que você já viu em outro momento na física? Velocidade é ΔS sobre ΔT? Multiplica em cruz isso daqui, gente. ΔS é velocidade vezes tempo. Tá vendo? Então, quando você multiplica velocidade vezes tempo, o que, que você encontra? O ΔS. E ao calcularmos a área desse gráfico, é justamente isso que você vai achar, porque é o produto da velocidade vezes o tempo. Então a dica é, ao calcular essa área, você está achando o ΔS. Ou seja, o ΔS é numericamente igual à área do gráfico da velocidade pelo tempo. Resumindo a dica, se for dado o gráfico velocidade pelo tempo, se você calcular a área, você está achando o ΔS. Beleza? Vamos aqui agora para esse outro gráfico, gente. É um gráfico de importância bem menor comparado ao anterior. É o gráfico aceleração pelo tempo. Vamos aqui pegar um formato de gráfico qualquer, porque essa dica vale para qualquer movimento. A dica é: calcule a área dentro de um intervalo de tempo considerado. Então, se o exercício começar aqui num certo instante e terminar num certo instante, a dica é: calcule a área.
Se você calcular esta área, que começa na linha do gráfico e vai até o eixo dos tempos, essa área vai corresponder a alguma coisa. A área no gráfico da física sempre é numericamente igual ao produto dos eixos, que nesse caso é a aceleração vezes o tempo. Ih, Sérgio, quer dizer que vai fornecer alguma coisa aí? Vai. Vamos lembrar aqui, gente, a formulinha da aceleração? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Se você multiplicar em cruz, você percebe que ΔV é a aceleração vezes o tempo. E essa área corresponde à aceleração vezes o tempo. Sacou a dica? Então a dica é, no gráfico da aceleração, se você calcular a área, você vai achar a variação da velocidade. Então a variação da velocidade é numericamente igual à área do gráfico da aceleração pelo tempo. Entre as duas dicas, qual delas que é muito mais importante? A primeira, do gráfico da velocidade. É tão importante que eu costumo chamar esse gráfico de ouro da física. É o gráfico mais importante de todo o curso de física para vestibular. É o gráfico que mais cai. Então, se tem um gráfico que você tem que estudar, é o gráfico velocidade pelo tempo. E o mais importante desse gráfico é a inclinação dele corresponde à aceleração, quanto mais inclinado, maior a aceleração, e a sua propriedade. Se você calcular a área do gráfico da velocidade, você vai achar o ΔS. Toma cuidado que não é obrigatoriamente a distância, mas sim o ΔS, tá? Esse negócio de propriedade gráfica é tão importante para o vestibular, e os alunos precisam tanto desse conteúdo, que eu vou dar 2 aulas desse tema, essa daqui e a aula número 15, tá bom? Vamos então para exercícios, meus amigos. E nesse momento é aquele momento que eu faço uma pausa para que você lembre que meu nome é Sérgio, que a matéria é física, que eu amo a física, e que você se inscreva aí no meu canal, Física Mega Power, e que você divulgue o meu canal, tá bom? Meus amigos, vamos então para exercícios. Vamos lá. Tocando aqui, ó, exercício número 1. Em uma corrida de 100 metros rasos, então já tá te dando aqui o ΔS, galera, vamos anotar. Então, ΔS, 100 metros. Um atleta consegue completar o percurso em 10 segundos. Está aqui, ó. 10 segundos aqui no gráfico. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar do atleta nessa corrida em função do tempo. Opa, vamos pensar fisicamente? O cara começa parado, a velocidade dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando nos primeiros 4 segundos, depois ele mantém a velocidade até cruzar a linha de chegada. Esta aqui, ó, é a velocidade, deixa eu escrever de novo, né? Essa daqui é a velocidade final do atleta, é a velocidade máxima que ele consegue chegar e ele vai manter isso até cruzar a linha de chegada. Letrinha A, a velocidade com que o atleta cruzou a linha de chegada. Então, o que ele quer saber na letrinha A é justamente esta velocidade final, tá? Lembrando, é o gráfico de ouro da física, é o gráfico velocidade pelo tempo, e você sabe que a área desse gráfico fornece o ΔS, e o ΔS foi dado. Quem é a área desse gráfico? É essa figura aqui, ó. E essa figura aqui, se você não conhece, é o trapézio. Então vamos lá. Como é que você faz numa prova escrita? Se escreve assim, ó. ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo. Nesse caso aqui, como é um trapézio, se você não sabe como é calcular o trapézio, eu te ajudo. É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. No caso aqui, o ΔS já foi dado, que é 100. A base maior, eu vou pintar aqui de azul para você reconhecer aqui, ó. É o tamanho deste lado maior aqui, ó, do trapézio. Bom, então no caso aqui vale 10.
A base menor, eu vou pintar aqui para você, ó. É esse outro lado paralelo, só que é menor. Essa é a base menor, que começa no 4, vai até no 10. Se começa no 4, vai até no 10, a base menor vale 6. A altura, eu vou pintar aqui de vermelho para você. A altura é esse tamanho aqui, ó. Tá? Então, aqui é a base menor, aqui é a base maior. Então, a altura vai de 0 até velocidade final, ou seja, a altura é justamente o que nós queremos saber, que é a velocidade final. Tudo isso sobre 2. Esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, ficou 200 é igual a 10 mais 6, 16, vezes V final. O 16 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a velocidade final é 200 sobre 16. 200 sobre 16, eu não vou fazer essa conta agora, acho que até dá para fazer de cabeça, né? 200 por 16, vai dividido por 2 em cima e embaixo. É 100 sobre 8. 100 sobre 8, divide por 2 em cima e embaixo. É 50 sobre 4. É 25 sobre 2. Então é 12,5 metros por segundo. Essa é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. A distância percorrida na fase em que o seu movimento foi acelerado. Toma cuidado. Ele quer saber a distância percorrida só na fase acelerada. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui, ó, para despoluir a figura. Então ele quer saber a distância na fase acelerada. Só que aqui eu já vou preencher que essa velocidade final é 12,5, tá? Então vou anotar aqui, ó, 12,5. Então, a distância percorrida na fase acelerada, primeiro você tem que enxergar qual que é a fase acelerada. A fase acelerada é aquela fase em que a velocidade vai aumentando. Então é esse trecho aqui, ó. É o primeiro trecho. Então, para você achar essa distância percorrida na fase acelerada, você vai ter que calcular só a área desse pedaço em que a velocidade está aumentando. Tá? Então, é o ΔS da etapa acelerada. Como é que você vai fazer isso? Lembre-se que ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo. Então é só desse trecho que eu pintei de laranja aqui. Esse trecho que eu pintei de laranja é um triângulo. Como é calcular em triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. Então esse ΔS vai ser, quanto vale a base? 4. Quanto vale a altura? 12,5. Tudo isso sobre 2. Então esse ΔS vai dar 4 sobre 2, dá 2. 2 vezes 12,5 dá 25 metros. Então, na primeira etapa, ele andou 25 metros. Agora, na letra C, ele quer saber a aceleração do atleta no instante 2. Opa, lembrando que o instante 2 está por aqui, ó, né? Então, ele quer saber a aceleração da etapa acelerada. Legal. Se fosse aqui da outra etapa, a aceleração é 0, porque a velocidade é constante. Eu vou apagar esse carinha aqui, ó, para a gente fazer a letrinha C aqui embaixo, tá? Como é que você vai fazer para achar essa aceleração? Como o gráfico da velocidade é uma reta inclinada, então é move. Você pode usar vovô ateu, ou pode usar aquela formulinha mais básica de aceleração, que é ΔV por ΔT, que você pode usar no move, tá? Então vamos lá. Só que você tem que pegar um trecho que você saiba os valores, tá? Como a aceleração é constante, não precisa pegar nesse ponto aqui que você não sabe o valor da velocidade. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou apagar esse pontinho aqui, ó, e a gente vai pegar desde esse ponto até esse ponto que nós sabemos os valores. Como a aceleração é constante, nesse intervalo, a aceleração vai ter o mesmo valor. Então, de 0 até 12,5, então é 12,5. Quanto tempo passou? 4 segundos. Então essa aceleração vai dar, aqui dá até para fazer de cabeça, né, 12,5, mas vai dar número quebradinho, então eu vou fazer a continha, tá? Então 12,5 dividido por 4 vai dar 3,125 metros por segundo ao quadrado. Pronto.
essa aceleração durante todo esse intervalo, inclusive no instante 2 segundos, a aceleração vai ser esse valor 3,125 metros por segundo ao quadrado. Vamos então agora para a questãozinha 2. A velocidade escalar de um automóvel nos primeiros instantes após a largada de uma corrida está apresentada no gráfico. Vamos traduzir para o mundo real? O cara começa parado, acelera, 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 acelera até o instante 6, mantém a velocidade até o instante 8, depois ele diminui a velocidade nos instantes seguintes. A distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima. Opa! Em que instante ele atinge a velocidade máxima? No instante 6. Então ele quer saber a distância percorrida até esse instante 6. O resto do gráfico você esquece. Ele te deu um gráfico maior do que você precisa. Então basta calcular esta área que eu estou pintando aqui, ó, da linha do gráfico até chegar ao momento que ele deseja. Então é um triângulo, né? Então vamos lá. ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo. Show de bola. Então vai ficar ΔS é igual, como é um triângulo, base vezes altura sobre 2. ΔS é igual, a base é 6, a altura é 50, tudo sobre 2. 6 vezes 50 dá 300 sobre 2. Então, esse ΔS é 150 metros, ok? Por isso que a alternativa correta, letrinha C, perguntinha baba, que caiu na Unesp, galera, em 2000. Tá no banco de questões da Unesp e foi usada aqui nessa universidade aqui, tá bom? Vamos então agora para a questãozinha número 3. VUNESP também. O gráfico marca a velocidade escalar de um atleta em função do tempo do início até o final de uma prova. Então ele começa parado, acelera, 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 mantém, 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 freia, 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 e no instante 15 segundos ele está com velocidade 5. Então repara que é um movimento em 3 etapas. A primeira etapa é acelerada, a segunda etapa com velocidade constante, é movimento uniforme, e a terceira etapa retardada, ele está freando. Percebe que é um movimento bem complicado. Por isso que essa propriedade gráfica é útil. Ela vale desde movimentos simples até movimentos mais complicados. Acho que dá para usar outra tela, né? Que é maiorzinha aqui. A partir do gráfico, a distância percorrida pelo atleta do começo ao fim do registro compreende um valor de... Então ele quer saber o ΔS total. Essa que é a pergunta da questão. O ΔS de todo o movimento. Então, você pode separar essa figura, ó, não é uma figura só, né? Então, quando for um gráfico mais complicado, você subdivide ele em triângulos e retângulos, tá? E aí você calcula uma área só, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um triângulo, eu tenho aqui um retângulo, e eu tenho aqui outro triângulo, outro retângulo. Você separa nas áreas que você quiser, depois soma tudo, tá bom? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu acho que eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou pegar aqui um trapézio até chegar nesse instante 8 segundos, tá vendo? É um trapézio. Depois eu posso pegar aqui, ó, um triângulo. Tá vendo? Posso pegar esse triângulo aqui. E depois eu posso pegar um retângulo aqui, ó. Então eu vou dividir em 3 áreas. Ao somar essas 3 áreas, eu vou ter o ΔS total, tá bom? Ah, mas Sérgio, essa parte verde com essa parte vermelha não é um trapézio deitado? É, você pode juntar 2 áreas somente, tá? Vai do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Então vamos lá, como é que você faz numa prova escrita? ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo, tá bom? Aqui a gente vai fazer assim, ó. ΔS total vai ser igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3.
Então, ΔS total vai ser igual. Não precisa nem colocar as formulinhas da área não, viu, gente? Já pode ir direto, tá? Primeira área aqui, trapézio. Quanto vale a base maior? 8. Mais. Quanto vale a base menor? É do 3 até o 8. Do 3 até o 8 é 5. Quanto vale a altura desse trapézio? 11. Tudo isso sobre 2. Mais. Agora a área verde aqui é um triângulo, bases, altura sobre 2. Quanto vale a base? É do 8 até o 15. Então, se é do 8 até o 15, é 7, né, galera? Vezes a altura, que é do 5 até o 11. Então, é 6. Bases, altura sobre 2, porque é um triângulo. Mais a área 3 é esse retângulo vermelho. A área de retângulo é bases, altura. A base do 8 até o 15 é 7. E a altura vai do 0 até o 5. Então é 5. E agora é só fazer continha de matemática básica aqui, gente. Ó. 8 mais 5 dá 13, vezes 11 sobre 2. Mais, aqui ó, dá para simplificar, ficou 3. 3 vezes 7, 21, mais 5 vezes 7, 35. Então, esse ΔS total vai dar 13 vezes 11 sobre 2. Vamos fazer aqui, ó, 13 vezes 11 divide por 2, 71,5. Mais 21 mais 35. Então, o ΔS total vai dar 127,5 metros. Tá, alternativa, letra D, né? Porque esse ΔS é um valor que compreende o valor entre 100 e 150, né? Então, esse 127,5 é maior que 100 e menor que 150. A alternativa correta, letrinha B de dado. Beleza? Vamos para mais um exercício, galera. Exercício número 4 e número 5, a gente vai usar o mesmo gráfico, tá bom? Tanto a 4 quanto a 5 é o mesmo gráfico. São duas perguntas envolvendo esse gráfico aqui, tá bom? Então vamos lá? Dois automóveis A e B deslocam-se ao longo de um trecho retilíneo de uma autoestrada em sentido contrário. Então repare aqui, ó, um tem velocidade positiva, o outro tem velocidade negativa. Então um está indo para a direita, que é o carrinho A, e o outro está vindo no sentido oposto, que é o carrinho B, tá bom? E eles são move, né? Ó, porque o gráfico da velocidade é reta, né? Então esse carinha A tem aceleração com sinal positivo e o carinha B aceleração com sinal negativo. As acelerações escalares dos móveis A e B no instante t igual a 4, bom, mas como é move, não precisa pegar no instante t igual a 4, pode pegar em qualquer instante, pode pegar no intervalo, porque é a mesma aceleração. Medida em metros no quadrado são, bom, o carinha A tem aceleração positiva e o carinha B tem aceleração negativa. Só dá para jogar fora só a letrinha B só. A inclinação do gráfico de A é maior que a inclinação do gráfico de B. Então, o número de A é maior que o número de B. Também não deu para cancelar a alternativa, só a letra B que deu para cancelar. Então, vamos lá. Como é que você vai achar essa aceleração? Pode usar essa equaçãozinha aqui, ó, tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Vamos achar a aceleração do carinha A primeiro. Variação da velocidade. Ele começa no 4 e aumenta até o 24. Então, do 4 até o 24, aumentou 20. Mais 20, porque aumentou 20. Em quanto tempo? Em 8 segundos. Certo? Então, a aceleração do carinha A vai ser mais 20 sobre 8. É a mesma coisa que 10 sobre 4, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Opa! Então, ou é a letra E de elefante, ou é a letra C de cavalo. A letra B a gente já tinha cancelado, porque a aceleração do carinha B é negativa.
Vamos agora para a aceleração do carinha B. A velocidade dele era 0 e passou para menos 16. Então variou 16, mas variou aumentando ou variou diminuindo? Diminuindo. Então é menos 16. Se você tem insegurança em pensar dessa maneira, faz assim, ó, velocidade final menos a inicial, porque isso que é ΔV. Então você pode fazer assim se você quiser, ó. Velocidade final menos a inicial. Vamos pegar aqui no carinha A, velocidade final é 24, menos a inicial que é 4. Então 24 menos 4 dá 20. Por isso que eu coloquei 20 aqui. Vamos fazer aqui para o carinha B. Velocidade final é menos 16, menos a inicial que é 0, menos 16 menos 0 dá menos 16. Tá? Eu prefiro pensar assim, ó, pega a variação, se aumentou é positivo, se diminuiu é negativo. Em quanto tempo? Em 8 segundos. Então a aceleração do carinha B vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então a alternativa correta, letrinha, mais 2,5 com menos 2, mais 2,5 com menos 2, letrinha C de Sérgio. Muito bem. Vamos então para a última questão, envolvendo o mesmo gráfico. Agora, o que ele quer saber? Aqui, ó, sabendo que os automóveis A e B se cruzam no instante de tempo 8 segundos, a distância entre eles medida em metros no instante t igual a 0. Vamos aqui fazer uma figurinha para facilitar nosso entendimento. Aqui nós temos o carinha A numa certa posição inicial, que é 4 metros, com uma certa velocidade. Não é 4 metros, não. 4 é a velocidade com que ele está. Então, deixa eu apagar aqui. Eu não sei a posição dele inicial. Eu sei a velocidade inicial. Vou anotar aqui. Velocidade inicial de A, 4 metros por segundo. E ele vai avançando. Como é que eu sei que ele está indo para a direita? Porque a velocidade é positiva. E, além disso, está acelerando. Então, ele está cada vez mais rápido. Já o carinha B começa lá na frente, bem distante, e como a velocidade dele é negativa, inicialmente ele começa parado. E como a velocidade dele é negativa, significa que ele está indo para o sentido oposto que o de A. E quando eles se encontram no mesmo instante, a velocidade do carinha B é menos 16. Então aqui, para ficar visível para vocês, dá para perceber que o carinha A ele faz um deslocamento do início até o instante 8 segundos. Esse deslocamento dá para calcular através da área desse gráfico, do gráfico do carinha A, até tocar no eixo dos tempos. Vou dar uma pintada melhorzinha aqui, ó, só para ficar mais fácil de verificar que é um trapézio. Tá? Então é um trapézio deitado aqui, ó. E esse ladinho aqui é a base menor, esse ladão aqui é a base maior, e esses 8 segundos é a altura do trapézio. Então você tem uma base maior aqui, uma base menor aqui, e aqui a altura. Muito bem. O carinha B, ele faz um deslocamento desde o ponto inicial dele até o momento do encontro, que eu vou representar por essa linha verde aqui, é o ΔSB. Dá para calcular esse ΔSB calculando esta área sempre da linha do gráfico até bater no eixo dos tempos. Então, e essa área verde claramente está visível aqui na figura, que é um triângulo. Então, na hora que a gente calcular esse triângulo, a gente está calculando o ΔS do carinha B. Na hora que a gente calcular aquele trapézio, a gente está calculando o ΔS do carinha A. Muito bem. Uma vez que a gente calcular essas duas áreas, e a gente encontrar essas duas distâncias, aí sim vai dar para achar a distância total entre eles no início do movimento. Então o exercício quer saber isso aqui, ó, quanto vale essa distância total. Então como é que a gente vai ter que fazer? Em 3 etapas.
calcular o ΔS do carinha A através dessa área, calcular o ΔS do carinha B através da área verde e depois somar esses dois valores para achar a distância total. É isso que nós vamos fazer. Tá? Para ganhar tempo, a gente já vai fazer aqui já aplicando a formulinha, né? Então, ΔS do carinha A, você já sabe que é um trapézio, base maior, olha a base maior aqui, ó, é 24. Mais base menor, olha a base menor aqui, é 4. Vezes a altura, que é a distância entre as bases, né? Então é esse 8. Tudo isso sobre 2. Então isso daqui vai dar, simplificou aqui, ó, ficou 4 aqui em cima, 28 vezes 4. 28 vezes 4, 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes 8 dá 32, 80 mais 32, 112 metros. Vamos agora calcular o ΔS do carinha B. O ΔS do carinha B vai ser, aqui é um triângulo, bases altura sobre 2. A base é esse tamanho aqui, ó, que é do 0 até o 8. Mais a altura é essa altura aqui, que é menos 16. Mais não, né, gente? É base vezes a altura sobre 2. Só que a altura, ela é negativa, né? Então é menos 16, tudo isso sobre 2. Simplificou aqui, ó, deu 4. 4 vezes menos 16. 4 vezes menos 16. Isso vai dar menos 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 6, 24. Menos 64 metros. Sérgio, por que esse ΔS do carinha A é positivo, o ΔS do carinha B é negativo? Bem simples. O ΔS do carinha A é positivo porque ele está em movimento progressivo. O ΔS do carinha B é negativo porque ele está em movimento retrógrado. Só que o exercício pede claramente que ele quer saber a distância entre eles. Então, não existe distância negativa, tá, gente? Então, a distância entre eles é só você pegar o ΔS do carinha A em módulo e somar o ΔS do carinha B em módulo. Então, é os 112 metros que o carinha A anda, mais os 64 metros que o carinha B anda. Portanto, a distância total entre eles vai dar 176 metros. 176 metros. O que nos dá como correta a alternativa letrinha E de helicóptero. Tá certo, galerinha? Então chegamos ao fim de mais uma aula. Eu ainda vou fazer mais uma aula de gráficos de Movie para a gente explorar outras dicas, outros alertas para vocês aí. Não percam a próxima aula, tá bom? Então até lá, até breve, amigos. Tchau, tchau. Valeu!